Oi, 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 Caio Graco do IELTS comentado aqui. Muito obrigado por estar neste vídeo e nós vamos falar sobre algo que é tenebroso para a maior parte das pessoas que estão realizando a preparação IELTS, que é como fazer a bendita questão true, false ou not given, não é? Ou seja, falso, verdadeiro ou não dado. E também você tem uma versão diferente dela que é yes, no e not given, que na prática a essência é a mesma. Como fazer esse tipo de questão? Neste vídeo nós estaremos falando exatamente sobre isso. Bom, para você que não sabe, a questão true, false or not given, ou yes, no or not given, nada mais é do que uma questão que você tem um texto que você terá que interpretar, e aí a questão ela é um conjunto de afirmações sobre o texto, e essas afirmações sobre o texto você terá que classificar como true, ou seja, verdadeiro, false, ou seja, falso, ou not given, ou seja, não dado, baseando-se no que foi dito no texto em si. E o classificar como true é bem óbvio. Por quê? Nada mais é do que você ter a capacidade de compreender paráfrases, ou seja, um jeito diferente de dizer algo que já foi dito. Você terá então um parágrafo falando sobre um determinado tópico e uma afirmação falando exatamente o que aquele parágrafo falou, só que com palavras diferentes, porque muitas vezes é somente um resumo. E realmente, é muito óbvio, é muito simples classificar algo como true. O true é fácil de ser identificado. Agora, o cerne do problema aqui quando temos esse tipo de questão é realmente conseguir diferenciar entre o no ou o false e o not given. Então, ao mesmo tempo em que a coisa é meio cabeluda muitas vezes, quando você busca realmente compreender a lógica por trás, ela se simplifica mesmo. Então, vamos simplificar, vamos de fato cortar a gordura e chegar direto no que interessa. O not given, ou seja, uma afirmação que é classificada como not given, nada mais é do que uma afirmação que ou não foi abrangida pelo texto, o tópico que a afirmação abrange, ou seja, a afirmação fala sobre uma determinada coisa que o texto nem ao menos mencionou em nenhum dos seus parágrafos, em nenhum dos momentos, ou a afirmação abrange o tópico, abrange um tópico que o texto abrange também, só que ela chega a uma conclusão do qual o texto não menciona. E assim, então, você tem uma conclusão que não foi nem explicitamente afirmada ou nem explicitamente negada pelo texto. Simplesmente o tópico que temos na afirmação foi sim abrangido pelo texto, mas a conclusão chegada pela questão, pelo resumo, pela sentença, não é, de fato, algo que foi explicitamente abrangido pelo texto. Agora, o false ou o no é bem simples. De fato, o tópico abrangido pelaquela questão é abrangido também pelo texto, só que o texto afirma o exato oposto ou explicitamente nega o que a afirmação diz. E assim, então, você tem uma visão bem explícita sobre o que é a real diferença entre not given e no. Então, novamente, recapitulando. Not given nada mais é do que o texto não de fato abrangendo o tópico abrangido pela sentença da questão, ou abrangendo o tópico, mas não chegando de forma explícita à conclusão que a sentença chegou. E o no, ou false, nada mais é do que uma afirmação que conclui algo que, de fato, o texto diretamente nega. Ou seja, o tópico foi, de fato, abrangido pelo texto, o tópico que se encontra na sentença. Mas o texto diretamente nega. O texto diretamente nega o que foi afirmado pela sentença. Então, é isso. Com você tendo essa noção, você, de fato, destrincha e tira todo o terror que muitos de nós que nos preparamos para o IELTS, nos preparamos com muita seriedade, sabemos que tem muita coisa em jogo quando o assunto é o IELTS, temos com esse tipo de questão, que é totalmente compreensível a maior parte das pessoas terem confusão entre false e not given.
mais especificamente. Então, é isso. Muito obrigado por estar aqui. Dê aquele like, é uma diferença gigantesca para o canal, para a gente continuar produzindo este material altamente relevante para você. E a gente então se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E qualquer observação, qualquer dica, qualquer crítica, sugestão, sugestão de tópicos dos próximos vídeos IELTS, de fato você vai contribuir demais pra gente, caso você também comente aí embaixo sobre isso, tudo bem? Abraços e até o nosso próximo vídeo.